Glória a Deus. Boa tarde, irmãos, boa tarde a todos, boa tarde você que está assistindo pela nossa live agora. Que o Deus Todo-Poderoso possa abençoar a sua vida. Hoje nós estaremos começando mais uma campanha Derrubando as Muralhas. São 3 terças-feiras. Eu espero que você persevere, que você insista, persista, vá até o fim. É muito importante a gente aprender a fazer isso, indo até o fim, para que possamos alcançar o melhor de Deus. Vamos orar, vamos falar com Deus nessa tarde, pedir a Ele que abençoe a palavra, a ministração, que Deus possa falar com você, falar comigo, falar aos nossos corações. Com seus olhos fechados, Senhor Jesus, estamos diante do Senhor nessa tarde, porque cremos, ó Deus, que as saídas para as nossas vidas vêm do Senhor. Pai Santo, nós somos carentes do Senhor, carentes de Deus, dependentes de Deus. Quando se trata das coisas daqui da terra, Senhor, a coisa mais difícil, mais terrível, é uma pessoa totalmente dependente de outra. Porque às vezes, meu Pai, quando uma pessoa depende muito da outra, aquela outra pessoa usa isso para ferir, para machucar, para magoar aquele que é dependente. Aqui na terra, Senhor, quando um é carente excessivamente do outro, aquele outro usa as carências do carente para machucar, ferir, pisar, magoar. Mas quando se trata do Senhor Jesus, é diferente. Quanto mais carente nós somos do Senhor, mais nós nos sentimos cuidados, o zelo é maior, a graça é maior. Quanto mais nós dependemos do Senhor, mais o Senhor se achega a nós. Porque o Senhor usa a nossa dependência do Senhor para nos abençoar, para nos transformar, para nos mudar, para nos moldar, Senhor, como o oleiro faz com o barro. Senhor, quanto mais dependentes e carentes nós somos do Senhor, mais o nosso espírito é vivificado, mais o nosso espírito é transformado, mais o nosso espírito é fortalecido. Por isso eu lhe digo, meu Pai, nesta tarde, como carentes e dependentes que somos, ouve as nossas petições, ouve as nossas orações, fala conosco, Senhor, revela a Tua palavra, meu Deus. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, por favor. Eu quero ler um texto da Bíblia Sagrada, lá no livro de Josué, capítulo 2, que conta a história, gente, que conta a história das muralhas de Jericó. Mas eu quero usar esse texto aqui para te ajudar a entender algo sobre os nossos dias. Eu quero cumprimentar aqui na nossa live o Valdemar Júnior. Valdemar, quanto tempo que eu não lhe via, hein? Aliás, faz muitos anos que eu não lhe vejo. Deus te abençoe, te guarde, te dê a paz. Olhe dinheiro no bolso para você não ficar chateado, viu, Valdemar? Deus abençoe também a Araci. Deus abençoe a Anne, Lucas e Elton. Faz tempo que eu não vejo vocês. Vocês precisam aparecer aqui para eu ver vocês, viu, amiga? Faz dias. A Nilda Santana. Nilda Santana. Tá certo. Deixa eu ver quem mais está aqui. A Jamile de Deus também está aqui. A Liz Salles também está aqui. Deus abençoe vocês nessa tarde. Olha o que está escrito aqui. Eu quero falar com vocês sobre nessa campanha Derrubando as Muralhas, sobre essa mulher que fez parte da tomada de Jericó. E nessa tarde eu quero ler esse texto aqui no capítulo 2, versículo 1.
em diante, diz o seguinte: enviou, pois, Josué, filho de Num, 2 homens desde Sitim, a espiar secretamente, dizendo: andai, observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então deu-se a notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Pelo que enviou o rei de Jericó a Raabe, dizendo: tira para fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém, Raabe, aquela mulher, tomou ambos aqueles homens e escondeu e disse: é verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde aqueles homens se foram. Ide após eles depressa, porque vós os alcançareis. Porém ela os tinha feito subir ao telhado, e o tinha escondido entre as canas do linho, que puseram em ordem sobre o telhado. E foram-se aqueles homens após os espias, pelo caminho do Jordão, até os valos, e fechou a porta, havendo saído, que iam após eles. E antes que eles dormissem, ela subiu a eles sobre o telhado e disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós, porque temos ouvido dizer que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós, quando saíste do Egito, e o que fizeste os 2 reis dos amorreus, a Seom e a Og, que estavam da além do Jordão. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais havia ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus acima dos céus e da terra. Agora jurai-me, vos peço pelo Senhor, pelo que vos fiz essa beneficência, que vós também fareis beneficência à casa de meu pai, a mim, dai-me um sinal certo. Só até aí. Olha o que está escrito nesse texto, gente. Essa tarde, eu quero falar com você, no primeiro dia da campanha Derrubando as Muralhas, a primeira muralha que eu gostaria, que eu quero, e que Deus falou muito ao coração, que nós precisamos derrubar dentro de nós, é a chamada muralha do preconceito. O que é preconceito? É um conceito formado a respeito de algo ou de alguém. Olha o que a Bíblia Sagrada diz aqui. Que Josué chamou 2 espias, a Bíblia não diz o nome deles. Eram 2 homens, entre 40 a 50 anos, homens que já tinham responsabilidades. E a Bíblia diz que eles foram enviados de Sitim a Jericó. Era para eles olharem a terra, olhar ao redor e olhar a respeito da cidade de Jericó. Eles, ao entrarem na cidade, eles se achegaram à casa de uma mulher. E a Bíblia Sagrada, antes mesmo de dizer o nome desta mulher, ele diz: entraram eles, isso está aí, ó, no versículo 1. Entraram na casa de uma mulher, o que, gente? Prostituta. Cujo nome era o quê? Raabe. Olha o que a Bíblia está dizendo. Justo na casa de quem? Não podia ser uma dona de casa? Uma lavadeira? Uma passadeira? Uma arrumadeira?
Não poderia ser uma mulher que vendia coisas, vendia objetos, vendia perfumes, vendia colares. Não podia ser uma mulher pastora que trabalhava no campo cuidando de ovelhas? Sim, poderia. Poderia ser mulheres que faziam várias e várias outras coisas para ganhar a vida, para ganhar o pão, para trazer sustento ao seu pai, à sua mãe e aos seus irmãos. Mas a Bíblia Sagrada diz que eles entraram justo na casa de uma mulher cuja Bíblia Sagrada diz que ela era uma prostituta. Uma mulher que trazia o sustento da sua casa para sustentar seu pai, sua mãe, seus irmãos, possivelmente até os seus filhos, vendendo o corpo. Ou seja, ela trabalhava, o trabalho dela, entre aspas, era mantendo relações íntimas com outros homens em troca de dinheiro. Olha o que a Bíblia Sagrada está dizendo. Olha que coisa, gente. A Bíblia chega a dizer o nome dessa mulher, que ela era Raabe. Mas a Bíblia não esconde o que ela fazia. Então, se fosse nos nossos dias, imediatamente quando nós ouvíssemos que aquela mulher, que os espias estariam indo para espiar a terra, em nome do Senhor dos Exércitos, do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, a mando de Josué, você entraria na casa de uma mulher se ela fosse prostituta? Com que olhos você olharia essa mulher? O que você diria a respeito dessa mulher? Possivelmente, se é que nós conhecemos dos humanos de hoje, como era naquela época também, nós fecharíamos o coração para ela. Vamos pegar, você que está me ouvindo, que é casada. Aí eu peço seus maridos, 2, para ir espiar determinada terra. E quando eles viessem e contassem, nós entramos na casa de uma mulher chamada Raabe, a prostituta. O que você pensaria do seu marido? Com toda certeza o seu coração, o quê? Se fecharia. Você já nem conhece e já ficava com raiva dela. É ou não é? Sim ou não? Imediatamente você já xingaria. Aqui na Bahia, quando uma mulher não gosta da outra porque está arrastando asa demais, ela fala, aquela criatura. Aquela criatura. E fala com raiva. Aquela criatura. Então, Raabe já seria taxada de aquela criatura, sem falar os outros nomes. Mas por que então? Vem cá. O Deus que é onisciente, onipresente, onipotente, que debaixo da unção que ele derramou sobre Josué, e Josué enviou os 2, tinha dezenas e centenas de milhares de casas em Jericó. Por que Deus guiou aqueles 2 espias justo para a casa daquela mulher afamada chamada Raabe? Tanto é que os homens, quando vieram avisar ao rei a respeito dos espias, eles disseram, olha aqui que ele diz aqui, ó, no versículo 3, então deu-se a notícia ao rei de Jericó, dizendo, eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra.
pelo que enviou o rei de Jericó a Raabe. Quer dizer, todos conheciam Jericó, conheciam Raabe. Então que ela era o quê? Uma prostituta, o quê? Muito conhecida, famosa. O nome dela corria em Jericó. Isso mesmo. Tanto que eles vieram avisar o rei, e o rei perguntou aonde eles entraram. Eles colocaram o nome, está lá na casa da Siri Maria Gaita, ou seja, de Raabe. Exatamente. De Raabe, a prostituta. E aí eu te pergunto, que Deus esquisito, que Deus estranho, que Deus fora da curva, fora de si, que envia dois homens íntegros, retos, honestos, que servem a Deus, para espiar a terra em nome do Senhor dos Exércitos, porque eles não estavam no nome dele, eles estavam no nome de Jesus, no nome do Cordeiro de Deus, para entrar justo naquela casa, porque eles foram enviados naquela casa, não em outra. Porque Deus sabia quem era aquela mulher, sabia da fama dela, sabia quem era ela, sabia o que ela fazia, sabia que ela vendia o corpo, sabia que ela era pecadora, sabia que ela era miserável, sabia que ela era de Satanás. Mas Deus não enviou ela para uma casa de uma mulher pura, íntegra, reta, que temia, uma mulher arrumadinha, ajeitadinha, toda traquejadinha. Não! Ele a mandou para uma mulher fora da normalidade, ou seja, que nós teríamos repulsa com toda certeza. Mas preste atenção. E é interessante que os espias, quando eles chegam lá, eles veem claramente pelas vestimentas, pelos trajes de Raabe, que ela era prostituta. Eu imagino que quando eles chegaram lá, ela já partiu para cima dos dois lá, com aqueles trejeitos de mulher prostituta. E eles chegaram e falaram: olha, deixa eu ser claro com você. Nós não viemos aqui em busca do que você pensa, mas nós viemos aqui em nome do Senhor dos Exércitos. Escuta a nossa história. E ela escutou a história. E a partir dali, ela decidiu esconder os espias. Agora preste atenção. Aqueles homens em nenhum momento tentou nada que não fosse apenas espiar a terra. Mas vem a pergunta: por que Raabe? Por que aquela mulher sem qualidade, sem qualificação, uma desqualificada? Ouça. Quando nós temos o coração fechado, nós temos um coração fechado, não um coração em Cristo e aberto, nós fechamos o coração para as possibilidades de Deus. Você sabe quem Deus vai usar para te abençoar? Eu não sei. Se eu fecho o coração e sou uma pessoa que julga o outro, e que se fecha muitas vezes por aquilo que ele faz, eu deixo de olhar a pessoa que está por trás daquilo que é feito. Sabe por que os espias entraram naquela casa e permaneceram lá? Porque eles não olharam para aquilo que Raabe fazia, mas olharam para a pessoa que estava ali, que infelizmente fazia algo que era errado, mas era uma pessoa. Mas era uma pessoa que necessitava de salvação. Uma pessoa que necessitava ser alcançada. Uma pessoa que necessitava ser liberta.
Você acha que Raabe não tentou emprego naquela época? De várias maneiras. Sim. Mas infelizmente, as portas todas fecharam. E quando fecharam, ela tomou a decisão mais terrível da sua vida, que era vender o próprio corpo para sustentar a casa. E é engraçado que tem gente que chega e diz que a vida de prostituta é vida fácil. Vida fácil? Quem disse? Você já pensou a vida que essas pessoas levam? A angústia, a opressão, o peso, e depois ter que permitir que por causa do dinheiro que ganha, ter que se achegar a toda espécie de pessoas fedidas, mal cheirosas, pessoas que, de todas as estirpes. Bispo, você está falando isso e justificando, e você está claramente defendendo, você está com leitura errada. Eu estou analisando com você as várias facetas de uma mulher que trabalha com isso, para que você veja além do que ele faz, ou para além do que ela faz, porque atrás daquilo que ela faz tem uma pessoa, tem um ser humano ali atrás. E eu e você não sabemos o que levou essa pessoa a escolher esse caminho de pseudo vida fácil. Vida fácil? Quantas vezes essas mulheres não são espancadas? Quantas dessas mulheres e tudo não ficaram doentes? Com toda sorte de doenças? Quantas vezes não foram humilhadas? Mas quando nós olhamos apenas para o rótulo do que ela fez. Ou do que ela faz. E nós então fechamos o coração e temos um conceito formado a respeito de que esta pessoa não presta, essa pessoa não vale nada. Mas é engraçado que o Todo-Poderoso, quando enviou os espias, orientou eles que entrassem naquela casa. Sabe por quê? Porque as pessoas que nós não valorizamos, as pessoas que nós não damos nada por elas, as pessoas que não prestam, as pessoas que não são nada, as pessoas que é fora da curva, Deus valorizou aquela mulher, porque Ele não olhava para o que ela fazia, olhava por aquilo que Ele queria fazer na vida dela. Quantos estão entendendo? Ele olhou para o futuro. Interessante. Quando a gente é mais jovem, a gente taxa todas as coisas. Depois vai ficando assim, com os cabelos assim, charmoso, branco, sinal que os anos estão passando. A pior coisa que tem é pessoas com cabelo branco e tola. Mas a gente vai ficando esperto, vai ficando mais inteligente, pensa que vai ficando um pouco mais sábio. E aí vai abrindo o coração para determinadas coisas que outrora era fechado. Que o coração era completamente fechado. Mas sabe, eu e você precisamos compreender que por trás daquela mulher que tinha aquele trabalho, aquela profissão, seja lá o que for que você queira dar o nome, que tem gente que quando eu falo trabalho ou profissão, chega a arrepia. O que ela fazia? Pronto. Tinha uma pessoa que tinha dor, que tinha sofrimento, que tinha as angústias, que tinha as aflições, que tinha seus medos, as suas carências, exatamente como todos nós. A única diferença é que nós fazemos algo que aos olhos de todos é legalizado, é correto, é justo. Por isso, somos tidos como pessoas boas. E porque nós fazemos aquilo que é correto, justo e legalizado, nós pensamos e achamos e sentimos que nós somos detentores de todo o bem. Que nós somos merecedores de todo o bem. Porque o que nós fazemos pode ser dito, pode ser falado,
pode ser manifesto em qualquer lugar que ninguém vai virar a cara. Porque o que nós fazemos é aceito por todos. E porque o que nós fazemos é aceito por todos, nós pensamos, se não pensamos, sentimos, se não sentimos, achamos que estamos melhor que esta pessoa, melhor que as Raabes da vida, e por isso nós somos detentores de todo o bem de Deus, e a Raabe é detentora de todo o mal satânico e maligno e diabólico. E nós, que somos detentores daquilo que fazemos, que é aceito pela sociedade em geral, dizemos, nós fizemos uma escolha. Lá atrás, bispo, você escolheu ser um pastor. Primeiro eu não me escolhi, foi Deus que me escolheu, eu não escolhi nada. Porque aquele que se escolhe ser pastor não vai ser nada, porque o chamado de Deus, só quem está nele sabe como é que é o negócio. Mas eu escolhi aceitar o chamado. Mas aí o outro escolheu ser advogado, o outro escolheu ser juiz, o outro escolheu ser jogador de futebol, o outro escolheu ser psicólogo, o outro escolheu ser engenheiro, o outro escolheu ser dona de casa, a outra escolheu fazer faxina, o outro escolheu ser uma pessoa que tem o seu próprio comércio. Mas essas escolhas foram todas feitas por essas pessoas e elas são aceitas. E ninguém vira os olhos, vira a cara para isso. Mas aí nós dizemos para Raabe, a meretriz, a prostituta, ela também teve escolha. E ela escolha sem vergonha, descarada, ela escolheu ser prostituta. Ela escolheu isso porque é uma tremenda de uma sem vergonha. Talvez seja isso mesmo. Talvez ela escolheu a fazer aquilo porque quis. Talvez escolheu aquilo porque gostava. Talvez escolheu aquilo porque lhe dava prazer mesmo. E porque ela fez aquela escolha, nós que escolhemos as profissões ajustadinhas, certinhas, nós crescemos em cima dela. Porque essas pessoas, quando elas saem daquilo que faz, que elas vêm para a luz, porque o que elas fazem nas trevas, fazem escondido. Escondido dos seus pais, dos seus irmãos, dos seus amigos, dos seus parentes. Os seus parentes estão crente, católico, espírita e evangélico, que elas têm uma profissão boa. E no entanto elas fazem coisas longe das suas casas que eles pensam que é correto. Quando elas largam, elas deixam o trabalho que elas fazem lá e vêm para cá, aí então elas têm que mentir a respeito do que fazem, têm que escolher uma profissão aceita, que ninguém vai condenar. Porque se ela abrir a boca e disser e falar o que ela faz, imediatamente, principalmente no sexo feminino, todos se fecham para aquela pessoa. É ou não é verdade? Sim ou não? Quem aceita? Mas eu quero ajudar você a ver de um outro prisma. O Todo-Poderoso não olhou para Raabe, olhando ela no prisma do que ela fazia. O Senhor nem olhou isso. Porque o problema do ser humano é achar que o pecado da Raabe, o fato dela ser prostituta, ela é mais pecadora do que eu que sou mentiroso. É. No prisma humano, ser só um mentiroso é menos pesado que ser uma prostituta. Quanto que para Deus, os dois estão lascados. É ou não é?
Mas aqui na terra tem um peso e uma balança, ou seja, um peso e uma medida. Tem determinados pecados que são aceitos, tem determinados pecados que não são aceitos. Enquanto que para Deus pecado é pecado. Pecado é pecado. Mas é engraçado que aqueles homens, quando entraram na casa e ficaram sabendo do que ela fazia, eles não olharam para o que ela fazia, mas eles olharam para a pessoa, para um ser humano que estava ali, pecador como qualquer outro, tão miserável quanto os outros. E eles a trataram com respeito. E eles a trataram exatamente como é o tratamento que Deus dá a qualquer ser humano. Ela era prostituta em termos de trabalho e de afazer. Mas era uma pessoa que Jesus queria encontrá-la. E o jeito que Deus armou para encontrar a Raabe foi enviar 2 ungidos à casa dela, que não a olharam como prostituta, mas a olharam como uma futura serva de Deus. E por que Deus enviou aqueles 2 homens exatamente na casa dela? Olha o que está escrito então aí em Josué capítulo 2, versículo 8, ele diz: antes que eles dormissem, ou seja, que os 2 homens dormissem, ela subiu sobre eles no telhado e disse aos homens: eu bem sei que o Senhor, ela chama o Deus Todo-Poderoso de Senhor, vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, a Seom e a Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruístes. Ou seja, sabe por que Deus enviou os espias e entrou naquela casa e não em outra casa? Porque o doce Espírito Santo, o Santo Espírito Santo, já estava trabalhando no coração daquela mulher. Tanto que ela chegou e disse: nós temos ouvido o que o Senhor, ou seja, ela abriu os ouvidos para ouvir falar do Senhor. Ela começara a crer no Senhor antes mesmo que os espias chegassem lá. O próprio Espírito Santo já começara a trabalhar no interior daquela mulher, amolecendo o seu interior para recebê-lo na sua vida. Quando o Senhor então enviou aqueles homens, enviou aquela casa, ela deu guarida para eles, guardou eles, mas na verdade o Senhor estava fazendo 2 coisas. Estava protegendo os espias, mas estava trabalhando com aqueles homens para salvar aquela mulher dos seus próprios pecados. E aqueles homens entenderam, quando ela diz: o Senhor foi dado essa terra, o Senhor deu esta terra a vocês, eles entenderam que o Senhor Deus fora muito na frente deles, o Senhor já vinha trabalhando no coração daquela mulher. E eu pergunto a você, qual o coração na terra hoje Deus está trabalhando? O coração das pessoas que Deus está trabalhando, que o doce Espírito Santo, que é santo, que é puro, que é limpo, que é mais branco que a neve, está agora entrando em milhares de corações impuros, de corações pecadores, miseráveis. Vou falar até uma palavra terrível. Estão entrando agora em milhares de corações desgraçados,
de homens horríveis, terríveis, de mulheres malignas e diabólicas. Mas é esse doce e santo Espírito que está fazendo esses corações malignos e diabólicos se quebrantarem, se abrirem para Ele. Porque essas pessoas estão cansadas de sofrer, estão cansadas de serem malignas, de serem usadas pelo mal, para destruírem famílias inteiras. Através do roubo, através do assassinato, através do estupro, através da molestação, através do xingamento, através das humilhações, através da prostituição. Porque o Espírito Santo não tem preconceito. Ele tem um conceito formado que é: eu não olho para você, Raabe, como prostituta, mas eu olho para você, mulher, que comete um pecado como qualquer outro, que diz que faz um pecado legalizado e que precisa ser salva. Quando nós fechamos o coração, baseado no que as pessoas fazem, nós perdemos a oportunidade de saber se o Espírito Santo está ou não trabalhando aquela vida. Interessante que no mês de maio, dia 16 de maio, né? É o aniversário da Bispa Cleuda. E aí tinha alugado uma casa de veraneio no ano passado, antes da pandemia. E não deu para fazer, ia fazer lá um encontro de mulheres. Só que aí a dona da casa, a gente tinha pago a metade. Ela falou: olha, eu não acho que eu deva devolver, mas vocês deveriam ocupar a casa para pagar aquilo que vocês já deram de entrada e tal. E aí então Cleuda foi e resolveu chamar um amigo para estar lá. Sem aglomerar, sem nada, usando máscara. E Cleuda tinha falado dessa pessoa já várias vezes para mim, mas eu não a conhecia. E aí então, quando chegou lá, era uma senhora, ela mora ali no Horto Florestal. E aí conversa vai, conversa vem. Sabe o que ela fazia, Anne? Além de ser uma pessoa tremenda e tudo, ela era espírita kardecista. Atuante. De trabalhar no centro mesmo. Ou seja, de receber os espíritos. Vem cá. Qual é a diferença dessa mulher kardecista que recebe os espíritos para Raabe? Todas as duas estão no meio do inferno. Precisa de Jesus. Mas você que está me ouvindo, que conhece o Evangelho, se esta pessoa dissesse: eu sou espírita kardecista, ajudo no centro e recebo os espíritos, você a receberia na sua casa? Você a chamaria para o hall de seus amigos, com poucas pessoas, para estar com você 3 dias na mesma casa? Ou você se fecharia para ela? Pois é. Nós recebemos esta pessoa aí, Cleuda. E a partir daí nós começamos a conversar. E aquela mulher então fez uma pergunta. Lá tinha um lago muito bonito. E nós estávamos assentados perto do lago, na frente do lago. E ela fez a seguinte pergunta para mim. Falou: bispo, vamos partir do pressuposto que uma mulher, não importa o motivo, mas lá atrás, ela ainda era uma mocinha, e ela então entrou na gravidez indesejada, e ela então abortou o bebê. E depois de muito tempo, aquilo gritava no coração, uma culpa muito grande por ela ter tirado aquele filho. Ela então decidiu que iria entrar no orfanato e ajudar 1, 2, 3, várias crianças. Tá, eu falei: e aí? Ela foi e falou o seguinte: e aí, o que você acha que essa mulher agora, cuidando de várias crianças, 10 a 15 crianças, lá naquele orfanato, você acha que a dívida dela por ter tirado a vida daquele bebê, daquele feto, a dívida dela foi paga?
Então ela fez uma pergunta, o quê? Kardecista. Porque o kardecista acredita que se eu fizer o bem, eu pago o mal que eu fiz no passado. Ela fez uma boa pergunta, e eu lhe pergunto, o que você responderia? Eu sei o que eu respondi. Para aquela amiga kardecista que recebe espíritos. Olha para você ver a sabedoria do Espírito Santo. Que eu jamais pensei que uma pessoa poderia fazer essa pergunta. Mas então, para responder a pergunta dela, se estava pago ou não, eu fiz uma outra pergunta. Você me perguntou, ou seja, você começou a história dizendo que uma mulher, mocinha ainda, entrou numa gravidez indesejada, que ela não estava pronta para enfrentar, porque os pais iriam fazer, ou porque ela não ia estragar o corpo, porque o namorado rejeitou, uma série de coisas que levam a pessoa, a mulher, a tomar essa decisão. Ela resolveu não seguir em frente com a sua gravidez, tirando a vida daquele feto. Só que ela tirou, ficou livre de um problema, mas arrumou outro, porque dentro dela havia uma culpa que corroía a sua alma durante anos. Então tá, aí você chegou e me disse que ela então começou a ajudar no orfanato e você perguntou se a dívida dela estaria paga. E eu fiz a seguinte pergunta para ela. Você me perguntou se 1, 2, 3, 4 ou 10 crianças que ela ajudasse, pagaria a dívida, certo? Certo. Então tá, já que é uma dívida, a dívida foi contraída. E ela foi contraída quando ela abortou o bebê. Então vamos fazer a seguinte pergunta: qual o preço daquele feto? Qual o valor dele? Quanto custou aquele feto? Porque para ela pagar a dívida, ela tem que saber o valor da dívida. E para eu saber o valor da dívida, falei com aquela mulher, eu tenho que saber o valor daquela criança. Quanto custa aquela criança? Dá para mensurar o preço? Vamos colocar preço nela, R$ 1,99? Vamos colocar preço naquela criança? R$ 1.000? Vamos colocar preço naquela criança? R$ 10.000? 100 mil? R$ 1.000.000? Quanto custaria aquela criança? Vamos mudar aquilo então, vamos mudar a pergunta. Quanto custaria aquela criança? A ajuda efetiva, a uma criança paga aquela criança? Ou ela tem que ajudar 10 para pagar uma? Qual o preço daquela criança? Aí aquela mulher espírita disse, eu não sei qual é o valor da criança. Eu falei, se você não sabe o valor da criança, como é que você está perguntando se 10 paga a dívida? Porque eu, para saber quantas pessoas eu tenho que ajudar para pagar uma dívida, eu tenho que saber o valor daquele feto. A partir daí ela começou a pensar. Eu falei, mas vamos pensar de uma outra forma? Vamos. Quem é o senhor ou o pai daquela criança? Perguntei para ela, você tem quantos filhos? Ela falou, 3. Quem é o verdadeiro pai dessas crianças? Ela falou, Deus. Então pronto, aquele feto tem um pai que é Deus. Ok? Ok. Aquela criança, ela foi morta. Certo, certo. Você acha que aquela mulher poderia chegar diante do pai dela e pedir perdão por ela ter tirado a vida daquele filho? Acho que sim. Pois é. Porque o pai daquela criança é o único que pode perdoar aquela dívida. E ela então começaria a ajudar outras crianças, não por causa de uma dívida, mas porque ela fora perdoada. Então, porque ela se sentiu perdoada, ela se sentiu amada. E como ela se sentiu amada, ela poderia ajudar 1, 2, 10, 15 crianças, não para pagar uma dívida, mas para simplesmente chegar e dizer, eu fui amada e porque eu fui amada, eu fui perdoada. E porque eu fui perdoada, eu vou ajudar outras crianças. Não como pagamento,
mas como gratidão. Vocês estão entendendo? Eu ajudo as crianças por causa da gratidão. E não por causa de uma dívida. E ali nós passamos 3 dias conversando sobre aquilo. E você me pergunta, bispo, ela se converteu? Eu nem toquei nesse assunto de conversão. Eu apenas fiz como aqueles 2 espias. Não olhei para ela ser kardecista, mas olhei para uma pessoa que precisa ser salva. E durante 3 dias nós estávamos lançando a semente e permitindo que o Espírito Santo trabalhasse com ela. Quem vai colher ela, talvez seja eu, vou colher para o Senhor no Evangelho. Tomara que sim. Mas se não for eu, com toda certeza alguém nesta cidade ou noutra cidade vai ser como aqueles espias que colheu Raabe, e aquela mulher será acolhida e acolhida por Deus. Mas só vai ser acolhida se eu me abrir e não me fechar e não ser preconceituoso. Porque todos os kardecistas dessa cidade sabem claramente que os evangélicos os maltrata, os fere, os machuca quando dizem que são kardecistas. Porque eles são do diabo e nós somos de Deus. Não importa de quem eles sejam. O importa é que eu não posso olhar com eles com o conceito formado de rejeitá-los por aquilo que eles fazem. Mas eu começo a olhar para eles como aquilo que eles podem ser. Podem se tornar filhos de Deus legítimos, lavados e remidos pelo sangue. Para encerrar, vamos mudar o pensamento? Você que tem uma pessoa, um amigo, uma pessoa no círculo de relacionamento que você acha que não presta, que não vale nada. E você já tem nenhum preconceito, você tem um conceito formado que ela não presta. E você está se agarrando a isso que ela não presta. Você está se agarrando que ela é uma mentirosa, você está se agarrando que ele é um ladrão, você está agarrando que ele faz falcatrua, que ele faz rolo. Mas por trás daquele ladrão, daquele mentiroso, daquele enganador que te fez mal, tem um ser humano que precisa ser alcançado. E se você não olhar para ele para além das loucuras que ele faz, você não o verá como pessoa que precisa ser salva, cujo Espírito Santo o ama e não tem preconceito com ele. O Espírito Santo possivelmente já está entrando dentro dele para trabalhar, para colher. Mas você que está fechado o coração não colhe, porque na verdade você tem um conceito formado que coloca uma barreira entre você e aquela pessoa. E ela possivelmente, através de você, ela não será alcançada. Vamos terminar? Abre comigo lá no livro de 2 Reis, capítulo 5. Jogue aqui na TV, por favor. 2 Reis, capítulo 5. Naamã era capitão do exército do rei da Síria. Ele era um grande homem diante do seu senhor, o rei da Síria. E muito respeito, porque o Senhor, por ele, dera livramento aos sírios, e era um homem herói valoroso, porém o que, gente? Leproso. E a lepra naquele tempo não tinha cura, não tinha tratamento. Ele iria perder todos os membros do corpo e iria morrer. Agora olha comigo o versículo 2. Saíram as tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram preso uma menina, gente, uma garotinha, possivelmente na faixa de 16, 17, 18 anos. Uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Ela foi presa, ela foi levada, ela foi tirada da sua terra, da casa do seu pai, da sua mãe, da sua parentela. Volte lá, por favor, versículo 2 ainda. Vamos lá, volta no 2. Então ela foi levada, e ela foi levada como escrava, a contragosto. Ela não queria estar lá. E ela era obrigada a trabalhar na casa da mulher de Naamã.
Mas olha o que aconteceu, versículo 3 agora. Então a garotinha disse à sua senhora, a esposa de Naamã, disse: ah, quem dera se o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Aquela garotinha que fora tomada, presa, a Bíblia diz, ela foi levada e ficou a serviço da esposa de Naamã. Ela não recebia dinheiro, gente, ela não comia a comida que Naamã e a sua esposa comia. Ela comia a comida dos serviçais, ela era uma escrava a contragosto. Qual era o sentimento normal que aquela garotinha deveria ter? Ódio de quem? Da esposa de Naamã, e principalmente de Naamã, que a tirara da casa de seu pai, da casa de sua mãe, da sua parentela. Esse era o sentimento normal. Ela, quando viu Naamã tirando a gandola, tirando a sua vestimenta, a sua farda de oficial, ela olhou e ela viu as manchas na pele de Naamã e viu que era leproso. Ela poderia dizer: bem feito, toma, você foi me tirar da casa do meu pai, da casa de minha mãe, e você me trouxe à força e me obriga a trabalhar na casa dessa mulher que eu detesto. Bem feito que você é leproso, bem feito que seus dedos vão cair, bem feito que daqui um pouco seu nariz está no chão, bem feito que os seus dedos dos pés não será mais, bem feito que você será comido e será totalmente destruído pela lepra. Ela poderia pensar assim e sentir assim. Mas ela não tinha um coração fechado. Ela, quando olhou para Naamã e viu que ele a tinha trazido, ao invés de ter raiva dele e ter um preconceito contra ele porque ele era leproso, a Bíblia diz que ela então disse à sua senhora: ah, antes o meu senhor Naamã estivesse diante do homem de Deus, do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Ou seja, ela olhou com o olhar de Jesus para aquele homem. Ela olhou para o doente sem nenhum preconceito. E se ela tivesse olhado daquele jeito, ela estaria com razão. Mas ela olhou para Naamã com o sentimento: esse homem, ele é livre para ir e vir, mas ele é escravo de uma doença. É escravo do mal e do pecado que está diante dele. Por outro lado, ela dizia: eu sou escrava na sua casa, mas no meu interior eu sou livre diante de Deus. Eu sou livre da raiva que eu poderia ter dele. Eu sou livre da amargura que eu poderia ter dele. Eu sou livre da ofensa que ele me fez, tendo me tirado da casa de meu pai. Eu sou livre da vontade de vingar-me dele. Ele é o escravo e eu sou livre. Aquela garota chegou e disse: eu sou livre em Cristo Jesus. Eu sou livre para amar esse homem para além do mal que ele me fez. E quando nós olhamos a história, a Bíblia Sagrada conta então que a mulher de Naamã chegou para Naamã e falou: olha, a garotinha que trabalha conosco. Quer dizer que quando a garotinha ela falou com tanta propriedade, com tanta graça, com tanta vida, com tanta unção e sem nenhum conceito e nem sem nenhum preconceito, que ela falou com tanta autoridade que a mulher de Naamã creu, acreditou nas palavras dela. E ela chegou para Naamã, que era um homem sisudo, um homem, ou seja, contrito, fechado, e falou: a garotinha que você pegou como escrava disse isso, isso, isso. E ele então creu, ele acreditou também. E ele foi até o rei e falou: olha, uma menininha que trabalha lá em casa.
lavada e remida, falou isso, e o rei então enviou uma carta para o rei de Israel, para que o rei de Israel enviasse ele ao profeta Eliseu. E a Bíblia Sagrada diz então que o rei de Israel fica chateado, ele está tentando arrumar a ocasião contra mim, e o Senhor revela então para Eliseu que Naamã estava vindo. E a Bíblia Sagrada diz então, mandai ele vir a mim, para que ele veja que há profeta em Israel. E Naamã, quando chega com a sua comitiva, que era muito grande, e muito ouro, muitas especiarias para dar de presente para Eliseu, Eliseu manda um servo dizer, manda ele ir mergulhar nas águas 7 vezes para ser curado. E a Bíblia conta então que Naamã fica, vamos colocar lá, passa para frente aí, vamos lá, parece que se não me engano é o 7 ou 8, vamos lá. Sucedeu, porém, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei, por que rasgaste as suas vestes? Deixaram vir a mim, e saberá que é profeta em Israel. Versículo 9. Veio, pois, Naamã com seus cavalos, seus carros, e parou na casa, à porta da casa de Eliseu. Versículo 10. Eliseu mandou um mensageiro dizendo, vai, lava 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada, e ficarás purificado. Porém, Naamã muito se indignou, e se foi dizendo, e dizia comigo mesmo, certamente, primeiro, quem chegou aqui foi Naamã, o general. Eu pensei, ele vai sair, pôr-se-á de pé diante de mim, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará sua mão no lugar da lepra, e eu restaurarei da lepra. Ou seja, ele estava dizendo como é que deveria ser feito as coisas. Ficou indignado. Mas a Bíblia Sagrada diz então, que ele indignado começou a ir embora. Olha o versículo 12. Não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles, ficaria purificado? Voltou-se e foi com indignação. Versículo 13. Então se achegaram ele e seus servos, e lhe falaram e disseram, meu pai, se o profeta te dissesse alguma coisa grande, porventura não faria? Quanto mais dizendo ele, vai, lava-te, ficarás purificado. Então desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou o quê? Purificada. Vem cá. Tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado. Ele foi purificado por quê? Porque uma garotinha, sem preconceito, o orientou a se achegar até Deus. E quando nós lemos o resto da história de Naamã, ele foi salvo, gente. Tem muitas pessoas que já fez mal a você, mas você está com o coração fechado com elas. Mas eu quero te perguntar nessa tarde, você acha que o mal que essas pessoas fizeram a você é maior do que o mal que Naamã fez a essa garotinha? Aquela garotinha, olha como ela tratou o seu inimigo. Jesus chegou e disse claramente, lá no capítulo 12 do livro de Romanos, através do apóstolo Paulo, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoará sobre a sua cabeça brasas vivas. Quando nós fechamos em preconceito dentro de nós, que as pessoas que nos ofenderam, que nos magoaram, ou que têm trabalho ou profissões que não são dignas, ou tem comportamento, o indivíduo ele é homossexual, ele é travesti, nós fechamos o coração para essas pessoas. Porque essas pessoas não são normais. Elas podem não ser normais no que fazem, mas no que sentem são normais, porque elas sentem as mesmas dores que eu e você. Os mesmos sofrimentos que eu e você.
as mesmas angústias. E eu quero terminar. Eles gritam por socorro, gritam por Deus, gritam por Jesus, gritam pelo Espírito Santo, como eu e você gritávamos. Lembra antes do Senhor Jesus te alcançar? Quantas batalhas você tentou ganhar sozinho e você era fracassado e derrotado? E o Senhor, quando você se achegou a Ele para buscar ajuda, Ele não perguntou o que você fazia, qual era o seu pecado. Ele apenas te recebeu e logo após começou a te abençoar. Foi ou não foi? É ou não é assim? Aquela garotinha dá uma lição tremenda para nós. Ela foi ferida, magoada. Mas quando ela viu que aquele homem precisava de cura, imediatamente ela estendeu a mão e apontou o caminho da cura. Aqueles 2 espias, eles foram lá para reconhecer as muralhas de Jericó, mas muito mais precioso que Jericó era a vida de Raabe. E eu quero terminar com você. Abre comigo lá no livro de Mateus, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 1. Para você ver algo tremendo aqui. O livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Aqui ele está falando da genealogia de Jesus, tá certo? Vamos lá, versículo 2. Abraão gerou a Isaque, Isaque gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá e Judá seus irmãos. 3. Judá gerou de Tamar a Pérez, Pérez a Zerá, Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Arão. 4. Arão gerou a Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão. Para aí. Bispo, o que você está lendo? Genealogia para nós? Tá. Então vamos ver aqui novamente. Arão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão. Versículo 5. Salmão gerou quem, gente? Raabe. Raabe gerou a Boaz. Boaz gerou de Ruth a Obed. Obed gerou a Jessé. Verso 6. E Jessé gerou o rei Davi. E o rei Davi gerou a Salomão, que foi mulher de Urias. Agora olha lá no finalzinho, gente. Vamos lá para o finalzinho lá. Das gerações. Vai passando agora, por favor, para pegar os últimos versículos. Vai, Roboão, Josafá, vai embora. Ezequias, Jeconias, Zorobabel, vai lá. Pode ir. Pronto, volta. Volta agora. Volta 14. Azor gerou a Zadok, Zadok gerou a Aquim, Aquim gerou Eliúde. 15. Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou a Matã, Matã gerou a Jacó. Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chamou Cristo. Raabe, aquela que ninguém dava nada, que todo mundo tinha preconceito contra ela, porque ela era uma prostituta, ela entrou na genealogia de Jesus Cristo, o meu Senhor e seu Senhor. Está vendo por que nós não podemos olhar as pessoas com preconceito? Você não sabe o que Deus tem para esta pessoa. Ela foi tataravó de Davi, gente. Quando nós fechamos o coração, nós impedimos que o propósito e o projeto de Deus seja feito na terra. Essa é a primeira muralha que precisa cair hoje. E o dona Anne? Quantas pessoas nós lembramos que nos ofenderam e a gente se fecha? Pessoas que fazem coisas que a gente não avaliza. Mas você acha que essas pessoas não estão sofrendo hoje? Que precisam ser alcançadas?
mas só serão alcançadas se nós, como os espias, entrássemos na casa delas, ou como aquela garotinha, fomos usados para apontar aonde elas poderão ser curadas. Vamos colocar de pé e vamos falar com Deus. Nós vamos orar agora. Quero mandar um abraço especial para Ali, pela Jamile, Valdemar Júnior, para o Guilherme Oliveira, para Nilda Santana, para Araci Carvalho, para Andrine, para Anne Lucas, que está aqui também, graças a Deus, para Lene Oliveira, para Thaís Rocha, para Giane Santos, para o Fernando Carvalho, deixa eu ver quem mais, para Anne Mota, para Maria Helena de Paula, minha irmã, para o Douglas Lima, para Laura Cesso Miguel, lá de Franca, São Paulo, para Ivone Ramos, para Iris Paula, lá de Goiânia, para Antônia Diogo, para Manu Mota. Deus abençoe você. Então vamos orar agora para Deus derrubar essa muralha que nos impede de levar o evangelho para toda e qualquer criatura. Eu gostaria que você começasse a pensar naquelas pessoas que te feriram, que te magoaram, e que você acha que elas não mereciam a salvação, e merecem sim, gente. Essas é que merecem mesmo ser salvas, por terem te magoado, mas agora você é de Cristo, e se você não barrar isso, elas vão continuar magoando outros. Mas se você permitir que Deus te use, jogando preconceito no chão, e você a chegar até ela para que possa receber a Jesus, ela vai parar de magoar você e magoar os outros. Senhor Jesus, nós estamos diante do Senhor agora. Nós estamos diante da Tua face. E eu quero te pedir de maneira especial, que as muralhas do preconceito caiam por terra agora. Que nós possamos olhar para cada pessoa como uma pessoa que precisa ser alcançada, para uma pessoa que precisa ser salva, que precisa ser liberta, que precisa ser curada, precisa ser resgatada. Senhor Jesus, quando nós fechamos o coração para a maldade que o outro nos fez, nós nos portamos como ela, porque elas foram ofendidas lá atrás, estão amarguradas, e na amargura ficaram com raiva, e com raiva ficaram agressivas, e elas nos agrediram. E agora nós estamos agredindo estas pessoas, cortando as relações com elas, e não permitindo que o Senhor chegue até elas, através de Jesus que está em nós. Essas pessoas precisam ser salvas, como Naamã foi salvo, como Raabe foi salva. Por isso eu quero te pedir agora de todo o coração, liberta-nos nessa tarde, que essas muralhas caiam por terra agora, que nós possamos abrir o coração, não fazer o que elas fazem, mas amar essas pessoas apesar do que elas fazem, amar essa pessoa, a ponto de se achegar a ela, e quando nós nos achegarmos, nós vamos oferecer ajuda, nós vamos dizer que vamos orar por ela, vamos ministrar a ela, e essas pessoas serão alcançadas pelo Senhor através de nós. Faz-nos isto, Deus. Quebra essas muralhas dentro de nós. Tira as muralhas do preconceito. Essa palavra está tão falada nos últimos tempos. Assim como pessoas têm preconceito contra nós que somos evangélicos. Mas não importa, eles não te conhecem. Mas nós não temos preconceito com eles. Não importa que religião são. Não importa que tipo de prática de vida tenham. O que importa é que por trás tem uma pessoa que precisa encontrar o Senhor. E nós queremos ser usados como pessoas que vai alcançar estas pessoas. Faz-nos isto esta tarde. Quebra essas muralhas. Destrói essas muralhas. Em nome de Jesus. Vamos fazer mais uma oração juntos. Orem comigo agora e fala: Senhor Jesus, nesta tarde, eu te peço, liberta de mim mesmo,
Liberta-me de todo preconceito. Liberta de todo olhar atravessado. Liberta-me, ó Deus, de todo olhar que impede de olhar para as outras pessoas como alguém que precisa ser salvo, ser liberto, ser curado. É isso que eu te peço, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Maravilha. Lembrando que amanhã à noite nós teremos a nossa live às 19h30. Lembrando que você que sente no coração de abençoar esta igreja, com seu dízimo e com a sua oferta, a Andrine vai colocar aí, no rodapé aí do Facebook, o nosso Pix, para que você possa ofertar e dizimar. Que com ou sem pandemia, as contas todo mês chegam, e chegam mesmo. E através do seu dízimo e da sua oferta, que nós mantemos essa obra caminhando dia a dia. Tá certo? Que o Deus Todo-Poderoso abençoe a sua vida, te leva em paz, e você que está na sua casa, fique em paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus os abençoe, e até amanhã às 19h30, se Deus assim o permitir. Tchau, tchau. Obrigado.